Vamos ver agora aqui uma demonstração da regra da cadeia, uma demonstração falsa da regra da cadeia. Por que eu vou fazer isso? Porque essa demonstração ela é interessante porque ela tem a ver com a demonstração verdadeira e é um bom exercício para vocês tentarem encontrar qual é o erro. No final eu vou explicar onde está o erro e por que essa demonstração é falsa. Vamos lá então. Essa aqui é a nossa definição da regra da cadeia, mas eu acho essa definição meio feia, eu prefiro utilizar essa daqui. Acho que ela já fica um pouco mais fácil da gente ver, mas tanto faz, você pode utilizar qualquer uma. Para essa prova aqui, eu vou utilizar a seguinte definição de derivada. Eu vou dizer que a derivada é o limite de f de t menos f de x, tudo isso dividido por t menos x, quando t tende a x. Algumas pessoas preferem aquela outra que chama t menos x igual a h e diz que o h tende a zero, mas é a mesma definição, tá ok? É a mesma ideia. Vamos lá então. O que eu quero encontrar, ou melhor, o que eu vou tentar provar, mas o que eu quero encontrar é a derivada de f de g de x. Ops, botei esse colchete no lugar errado. É a derivada de f de g de x, ou seja, uma função composta, com relação a dx. O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou aplicar a minha definição. Eu vou dizer que isso aqui é a mesma coisa aqui. O limite de f de g de t menos f de g de x, beleza? Ó, eu só substituí aqui ao invés de ser f de t, como no nosso caso é um f de g de x, eu botei f de g de t, dividido por t menos x, quando t tende a x. E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar, ainda aqui dentro do nosso limite, tá? Vou multiplicar, vou botar bem aqui assim, o resto do colchete. Vou multiplicar isso por g de t menos g de x sobre g de t menos g de x, beleza? Eu estou multiplicando aqui, ó, por uma fração que tem a mesma coisa em cima e embaixo, portanto essa fração é igual a 1, tá ok? O que eu vou fazer agora? Como eu tenho aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma multiplicação de duas frações, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse denominador dessa fração e trocar de lugar com o denominador dessa outra fração. Eu posso fazer isso? Claro que eu posso. Se a gente lembrar aqui, ó, quando a gente tem 2 terços vezes 4 quintos, é a mesma coisa que 2 quintos vezes 4 terços. Então eu posso trocar os denominadores de lugar. Então vamos lá, vamos fazer isso aqui embaixo. Vai ficar, vou tentar manter o sistema de cores. Isso aqui eu vou botar só de verde, é igual, né? Isso aqui eu teria que repetir aqui, mas não vou escrever para não perder tempo. É igual ao limite de f de g de t menos f de g de x, tudo isso dividido por, manter a cor, vou botar para cá g de t, que eu vou trocar esses dois aqui de lugar, né? G de t menos g de x, multiplicado por g de t menos g de x, g de t menos g de x. Vou até fazer o seguinte, para a gente não perder tempo, eu vou dar um espaço maior aqui, vou botar bem aqui, multiplicado por g de t menos g de x. Eu só espacei aqui porque eu vou escrever uma coisa aqui já já. Dividido por, o que veio para cá agora? O t de x, t menos x, desculpa. Tá certo? Aí aqui a gente tem um limite de uma multiplicação de duas funções. O que eu vou fazer? Eu vou quebrar esse limite em dois. Para eu não reescrever tudo isso aqui embaixo, eu vou quebrar esse limite em dois bem aqui mesmo. Vou botar aqui limite quando t tende a x. Tá beleza? E aí, ficou fácil agora, ó. Porque, quer dizer, talvez não tão fácil. Porque o que é isso que está bem aqui? Isso que está bem aqui, segundo a nossa definição, ó, eu falei que f de linha de x era isso. Isso que está aqui, a única diferença é que ao invés de eu estar usando f, eu estou usando g. Então isso aqui certamente é a derivada de g de x com relação a x, beleza? E o que é essa coisa gigantesca aqui? Bem, eu poderia reescrever isso aqui como g de t. Desculpa. Quando t tende a x, a gente pode dizer que g de t vai tender a g de x. Na verdade, esse aqui vai correr para g de x, já que g de t tende a g de x. Então, reparem o quão próximo essa definição aqui. Então, eu poderia dizer que g de t tende a g de x, certo? É a mesma ideia que tem aqui em cima, porque olha só, t está tendendo a x, isso aqui
um está tendendo ao outro e aqui em cima as duas variáveis aqui de dentro estão tendendo uma a outra. Isso aqui vai ficar derivada, isso tudo aqui de cima, de f de g de x com relação a g de x. Porque quem está aqui embaixo não é o t, quer dizer, não é o x só, é o g de x. Então aqui para baixo vem o g de x. Do mesmo jeito que aqui tinha o x, veio para cá, o g de x ficou aqui em cima, f de g de x vai ficar aqui em cima e g de x aqui embaixo. E pronto, galera, a gente provou a regra da cadeia. Qual é o problema? Qual foi o erro? Por que essa definição é falsa? Já que, ó, isso aqui é igual a isso que está bem aqui, né? Então a gente pode dizer que a gente provou a regra da cadeia. O problema, galera, está nesse passo bem aqui. Vou tentar explicar ele da forma mais interessante possível. Você pode dizer assim, 1/7. Quando eu multiplicar 1/7 por x sobre x, continua sendo 1/7, porque x sobre x é a mesma coisa que 1? Não, isso não é uma verdade. Porque x sobre x pode eventualmente, como x é uma variável, ser 0 sobre 0. E 0 sobre 0 é uma indeterminação. Da mesma forma que a gente tem duas funções subtraindo uma sobre a outra, que eventualmente isso aqui em cima pode zerar, ou embaixo zerar. E quando isso acontecer, a gente vai estar diante de uma indeterminação. Então, eu não posso fazer esse passo. Explicando de uma outra forma, talvez gráfica aqui para vocês verem. Vamos supor que esse g de x, ele fosse x ao quadrado. Porque você pode dizer assim, Pedro, mas você está fazendo t tendendo a x. Então, esse t ele nunca vai ser x mesmo. Portanto, isso aqui nunca vai ficar g de x menos g de x. Portanto, eu posso afirmar que isso aqui nunca vai zerar. Não é bem assim, porque vamos supor que o g de x fosse x ao quadrado. É uma função mais ou menos assim. Olha o que vai acontecer. Quando a gente tiver aqui um ponto menos 1, desculpa, aqui é o ponto mais 1 e um ponto menos 1, g de x, pera lá, vai ter dois valores iguais. Então, em dois pontos distintos, ou seja, por mais que t não esteja assumindo o mesmo valor de x, pode ser que este valor se iguale a esse. E aí isso aqui de cima vai zerar. E a gente vai ter aquele problema que eu expliquei. Portanto, a gente não pode fazer esse passo. É por não poder fazer esse passo que nós não podemos simplesmente também aqui, que depois que já está feita a derivada, inverter esse com esse, ou cortar o d de g. Vou rolar um pouquinho, talvez seja porque eu não posso cortar esse d de g com esse d de g, porque isto não é uma fração. Exatamente porque eu não posso fazer este passo. Tá ok? Obrigado. No próximo vídeo eu vou demonstrar a prova verdadeira. Muito obrigado, hein? Tchau, tchau.